Então, qual o percentual de potes de mel, na sua opinião, que devemos deixar para as abelhas após uma colheita? Então, assim, essa pergunta também já abre um outro, né? A gente sempre tem que ampliar a nossa visão da história. Essa colônia está em caixote? Essa colônia está em colmeia vertical ímpar? Né? Isso já são duas coisas que a gente tem que se indagar. Né? Eu, como um técnico consultor, já me indago sobre isso. Né? Então, o colega não colocou, não especificou que tipo de caixa ele utiliza. Então, vamos discorrer a respeito. Se for colmeia ímpar, galera, a colmeia ímpar ela é dividida em alças, né? Eu acho que a maioria da turma que está aqui sabe disso. Normalmente, tá? Normalmente, as duas primeiras alças são da arquitetura do ninho, da estrutura do ninho, né? E essas caixas, elas foram desenvolvidas com fundamento científico. O tamanho dessas caixas, elas são baseadas com conhecimento. Então, normalmente, fica nessas caixas os favos de cria, popularmente chamado disco de cria, e alguns potes de reserva em volta, certo? E a partir da terceira alça e quarta alça, são os potes de alimento, são as alças de melgueira que a gente chama, né? Então, normalmente, se a colmeia for ímpar, a gente colhe as alças, né? As alças ali, as melgueiras, colhe as melgueiras e deixa a parte de baixo, que é a parte do ninho, certo? E obviamente a gente tem que entender em que época do ano tu está fazendo essa colheita, né? Se é no final da safra, se é no início da safra, isso também vai interferir, né? Se for no início da safra, bem no início da safra, ainda tiver uma abundância de florada vindo ou aberta, eu arrisco dizer que você pode até colher embaixo. Porém, para colher embaixo, você vai ter que usar o sugador, essencialmente, que você não vai fazer como os caboclos faziam há 30 anos atrás, que é virar, né, a caixa ou inclinar a caixa, né? Quem é da Amazônia conhece bem essa realidade, quem é do Nordeste, né, como eu sou da Amazônia. Então, assim, e a gente trabalha muito com a técnica da virada, né, que foi uma proposta do Venturieri, por exemplo. Então, se é colmeia ímpar, colhe as duas alças de cima e deixa a alça de baixo, né? Deixa o módulo de baixo ali para as abelhas. Se eu estou trabalhando com caixote, né, o Marlon, que é um cara que eu admiro muito aqui do Paraná, ele trabalha com produção de mel de mandaçaia e ele trabalha com caixote, né? Isso é uma coisa que ainda está se consolidando, né? Se mandaçaia produz mais mel no caixote, se produz na ímpar, né? Então a gente está aí levantando essas informações, né, para poder sintetizar da melhor forma e chegar a uma conclusão, né? Se você trabalha com caixote, eu recomendaria que ficasse 30% do mel, né, para que sirva de manutenção para a tua colônia. Agora, é claro, pessoal, eu sou um cara que não abro mão de nutrição, que não abro mão de estar alimentando as minhas colônias. Então, se você faz alimentação, e se tu vais entrar com uma alimentação secundariamente ali ao final da florada, você pode até colher o máximo de pote possível, tá? Agora, se você não faz alimentação, não faz manejo, se tu és um caixoteiro, desculpa a ofensa para quem é caixoteiro, aí é complicado, né? É claro que biomas exigem manejos diferentes, né? A galera que está lá no oeste do Pará, lá no Baixo Amazonas, onde tem uma florada abundante, a galera nem alimenta e produz mel pra caraca, né? Então, assim, isso são questões que a gente tem que levar em consideração, né? Não existe receita de bolo para meliponicultura. Eu sempre falo, percebam e compreendam o microbioma de vocês. Aqueles 7,7 hectares que as tuas abelhas forrageiam, das maiores, né? Que as mirins vão em áreas menores, tá? Então é isso, 30% em caixote, claro que alimentar na entre-safra, né? E colher as alças de mel, onde não tem favos de cria, onde não tem ninho de cria, na colmeia ímpar, na colmeia vertical.